Meus amigos, o Palmeiras se classificou na Bacia das Almas para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes, no caso, né? Empatou por 2-2, conseguiu a proeza de empatar por 2-2 com o Inter Miami, que é um time horrível. Aliás, o Inter Miami se classificou em segundo nesse grupo A. O Palmeiras, que foi tão celebrado com aquela atuação contra o Porto, cai na real. Porque é o seguinte, o Porto foi o saco de pancadas desse grupo. Então toda aquela narrativa de que o Palmeiras deu show contra o Porto, o europeu, cai por terra. Porque o Palmeiras jogou, fez uma partida razoável contra os portugueses, só que os portugueses viriam a ser o saco de pancadas do grupo, ou seja, vai ao encontro daquilo que a gente disse anteriormente. O Palmeiras deu mole, o Palmeiras tinha que ter vencido aquele jogo. Uma atuação patética hoje. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, mas é óbvio que eu quero dar o meu pitaco sobre esse jogo deplorável do Palmeiras contra o Inter Miami. O Palmeiras perdia por 2-0 para o Inter Miami. O Luis Soares, que foi um cracaço, mas está completamente sem joelho, fez o segundo gol da equipe norte-americana. O Inter Miami botou o Palmeiras na roda nessa partida. E o Palmeiras, na base do vamos que vamos, não tinha tática, não tinha nada, empata o jogo por 2-2 e é celebrado por muitos como um resultado heróico. Gente, vamos entender, a história do Palmeiras não jogou nada, o desempenho do Palmeiras é pífio nessa Copa do Mundo de Clubes. Se classificou num grupo que viu-se que era uma moleza e se complicou contra o Inter Miami, que é um time que não consegue chegar em fase decisiva da MLS. É bizarro isso. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, então você não sabe o que está perdendo, meu camarada. Acesse agora o site bandbet.bet.br, apontando sua câmera para o QR Code que está na tela. Aí você vai fazer o seu cadastro e você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado para você. E claro que tem BandBet Multiplica, ou seja, uma combinadinha que eu sugiro para você, com odds turbinadas para o jogo entre Flamengo e Los Angeles FC, nesta terça-feira, às 10 da noite, em Orlando, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes no caso. Então não perca essa oportunidade, odds turbinadas exclusivas do mercado para a combinadinha que já está na capa do site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo, que no caso de hoje é o Palmeiras, eu comentei o jogo do Palmeiras aqui na Rádio Band News FM, eu estou embasbacado, né? Como as pessoas contam uma narrativa de que foi um resultado heróico do Palmeiras. Gente, um time que se propõe a entrar numa Copa do Mundo de Clubes com esse investimento, com um técnico que dizem que é um estrategista, não pode empatar com o Inter Miami com as calças na mão. O Palmeiras jogou com as calças na mão. O Palmeiras foi colocado na roda pelo Inter Miami do Messi. E o Messi, desde o início do jogo, o Messi é um jogador diferente pra caramba, aquela coisa toda, mas desde o início do jogo andava em campo. O time do Inter Miami anda em campo, não consegue marcar, tem dificuldades para sair com a bola. É uma equipe fraquíssima, de uma liga fraquíssima que é a MLS. E mesmo assim o Palmeiras passou perrengue. Um time horrível, mal montado pelo Abel Ferreira, o pior desempenho, eu acho que você vai concordar comigo, deixa aqui nos comentários, dentre os brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes. É o pior desempenho, esse do Palmeiras, entre Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, assim, é um Palmeiras que entra no caminho do Botafogo,
Mas depois pela frente vai pegar um Bayern de Munique, pode até ganhar do Botafogo. O Botafogo não jogou nada também contra a equipe do Atlético de Madrid, tá? Mas numa dessa, vai lá, passa pelo Botafogo e vai cair depois, porque o futebol ridículo do Palmeiras, horroroso do Palmeiras, tá? Horrível. Então não dá para passar pano nessa partida tenebrosa do Palmeiras. Não dá para encarar isso com normalidade. Não dá para normalizar essa partida do Palmeiras. Tá? Esse Inter Miami é prateleira D do futebol mundial numa liga que já é prateleira F do futebol mundial. Assim, o torcedor comemorando, eu não vou ser sommelier de torcedor aqui. Tem que comemorar, se achar que tem que comemorar, mas nós, como analistas, temos a obrigação de mandar real. E falar que foi patético o desempenho do Palmeiras. É inaceitável uma equipe como o Palmeiras jogar o que jogou. O Inter Miami, em determinado momento, ele colocou o Palmeiras na roda. Com o Suárez sem joelho. O Suárez fez o segundo gol do time do Inter Miami. Até falei na transmissão da Rádio Band News FM que era uma pena ver o Suárez, um dos maiores centroavantes que eu vi. Um dos maiores centroavantes da história de um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona. Jogando nessas condições. Antes do jogo ele sentia dores já. Né? Ele estava mancando, estava sem condição. Ele não tem mais condição de jogar no mais alto nível. E mesmo assim marcou o segundo gol, dando baile ali no Bruno Fux, colocando o Bruno Fux no bolso, que é um zagueiro péssimo também, esse do Palmeiras. Lembrando que o Murilo se machucou, vai ficar fora, evidentemente, da partida aí contra o Botafogo de futebol e regatas. Então, haverá um brasileiro nas quartas de final, mas a gente olha para esses dois times e não vê futebol. Assim, o Botafogo se propôs apenas a se defender contra o Paris Saint-Germain. Não estou desmerecendo a vitória do Botafogo por 1-0 de forma nenhuma, foi a estratégia. E aí fez a mesma estratégia contra o Atlético de Madrid e não jogou nada. Tanto que o técnico Renato Paiva falou isso na entrevista coletiva. Não jogamos nada. Ele disse isso textualmente. Será que o Abel Ferreira vai falar um negócio desse? Ou vai dar pancada na imprensa, aquela coisa toda? Né? Porque todo mundo estava enaltecendo o Abel paz e amor, né? O Abel tranquilo, é claro, só pegou baba na Copa do Mundo de Clubes. Aí até eu fico tranquilo. Né? É um técnico superestimado. Superestimado, que faz um trabalho, quando colocado em contraponto a equipes de outras escolas do futebol mundial, times bem mais ou menos, times ruins, a gente vê a ruindade que esse time do Palmeiras. E é vendido como uma coisa de outro mundo. E aí querem comparar Abel com o Jorge Jesus. É brincadeira, né? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.